Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu mostro pequenas frutas que são grandes oportunidades. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. O Brasil apresenta diversos tipos climáticos e essa diversidade possibilita o cultivo de várias espécies frutíferas, das quais se destacam as conhecidas popularmente como pequenas frutas. A principal característica dessas frutas é a alta concentração de elementos antioxidantes, que atuam na prevenção de diversas doenças, como câncer e problemas cardiovasculares. São espécies de fácil manejo, que apresentam aptidão para a produção em pequenas áreas. Também podem ser uma excelente opção de negócio para a agricultura familiar, pois, além de comercializadas na forma in natura, podem ser processadas como passas, congeladas, geleias, sorvetes e sucos, aumentando a renda dos produtores familiares. A maioria dessas frutas exóticas são praticamente desconhecidas do grande público brasileiro. Entretanto, o plantio dessas espécies tem aumentado. A difusão das propriedades nutracêuticas dessas frutas as colocaram em destaque, aumentando o número de consumidores interessados em adquirir, consumir e saber mais a respeito de suas qualidades. No Brasil, ainda é pequena a oferta e também a área plantada, diante do tamanho do potencial de mercado. Essas frutinhas são plantadas predominantemente em locais de clima mais amenos, como na região sul e nas regiões serranas de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas o desenvolvimento de novas cultivares já permite o cultivo em áreas que não sejam de extremo calor. A principal vantagem do agricultor optar por cultivar essas frutas está no valor comercial, porque em áreas de pouca metragem ela já consegue obter lucratividade satisfatória. Os preços são de dar água na boca. Vamos então para as pequenas frutas que podem se transformar em um grande negócio. E no final desse vídeo vou mostrar o custo de implantação por hectare e o percentual de lucratividade de cada cultivo. A primeira é a mais conhecida. Número 1 é a amora. A amora preta tem ganhado mais espaço no mercado consumidor pelas recentes descobertas dos benefícios de seu consumo à saúde humana. O fruto possui quantidades significativas de vitamina A, B, cálcio e ácido elágico, um constituinte fenólico com propriedades anticancerígenas. Além disso, a amora preta também é rica em pectina, uma proteína que auxilia na redução do colesterol e na prevenção de doenças cardiovasculares e circulatórias. Por fim, a amora preta é rica em propriedades que auxiliam na prevenção de diabetes e do mal de Alzheimer. A maior parte do efeito antioxidativo atribui-se à ancitocina, um pigmento que dá às pequenas frutas as cores vermelhas, púrpuras e azuis. Além do consumo in natura, é usada em geleias, sucos, sorvetes e iogurtes. A cultivar Brazos é a melhor opção para regiões menos frias. A variedade Guarani é muito produtiva e mais usada para geleias e doces. Mas a cultivar Tupi é hoje a mais utilizada quando o destino for mercado in natura. A produtividade média é de 20 toneladas por hectare e o preço médio é de R$ 25 o quilo. Número 2 é o mirtilo. O mirtilo é uma fruta tipo baga de coloração azul-púrpura. Estudos mostram que o consumo de mirtilo pode ajudar a prevenir doenças relacionadas à visão, à perda óssea, à ocorrência de doenças neurodegenerativas e ao declínio cognitivo durante o envelhecimento. Quando o assunto é proteção do cérebro, nada supera o mirtilo. Uma peculiaridade é a de que o mirtilo
diferentemente da maioria das espécies frutíferas, se adapta bem a solos mais ácidos. Há cultivares que necessitam de bem menos horas de frio para produzir, como a cultivar Red Isle, literalmente olho de coelho, que são plantas muito vigorosas, podendo alcançar de 2 a 4 metros de altura, com baixa necessidade de frios, cerca de 100 a 200 horas, sendo que seus frutos são pequenos a médios, ácidos e firmes. A produtividade média do mirtilo é de 6 a 20 toneladas por hectare. O preço médio é de R$ 55,00 o quilo fresco e o desidratado sai por R$ 130,00. Número 3 é a cereja. A cereja é rica em antioxidantes como as vitaminas A e C e em minerais como potássio e cálcio. O consumo regular de cerejas auxilia o funcionamento do sistema imunológico e combate o envelhecimento precoce. Além disso, a cereja ajuda a prevenir arteriosclerose, câncer de colo e de estômago, doenças cardíacas, combate inflamações no organismo, reduz os sintomas de artrite e auxilia na saúde da pele, olhos, unhas e cabelos, por ser rica em beta-caroteno. O preço médio é de R$ 60,00 o quilo e a produtividade média é de 5 a 10 toneladas por hectare. Número 4 é a framboesa. A framboesa possui uma coloração avermelhada, intensa e pode ficar quase preta quando madura. Possui o centro oco e exige temperaturas mais baixas para o cultivo. A framboesa é rica em proteínas, vitamina A, B1, B5, C, cálcio, fósforo e ferro. O consumo de framboesa auxilia no tratamento de inflamações nas gengivas e na garganta, além de ser um poderoso aliado contra a prisão de ventre, reumatismo, doenças do fígado, doenças dos rins e hemorroidas. Vendida para fins de congelamento, o quilo das frutas sai entre R$ 45 a R$ 70,00, de acordo com o volume. As cultivares Autumn Bliss e a Batum são a menos exigentes em frio. A produtividade média é de 2 a 10 toneladas por hectare. A quinta e última é a Physalis. A Physalis é uma planta rústica, apesar de parecer uma joia. Desenvolve-se bem em regiões quentes de clima tropical e subtropical, mas tolera bem o frio. Os arbustos podem chegar até 2 metros de altura e cada planta produz 3 kg de frutos por safra. Physalis é uma fruta exótica, considerada fonte de vitamina A e C, além de ser rica também em fósforo, ferro, carotenoides e flavonoides. Se comparada a uma acerola, pelo elevado teor de vitamina C e A, a Physalis está em pé de igualdade, ou até superior. Com sabor doce e levemente ácido, a Physalis é consumida ao natural e usada na preparação de doces, geleias, sorvetes, bombons e em molhos de saladas e carnes. Além do alto valor comercial, entre as vantagens de se produzir Physalis estão a rusticidade e a longevidade da planta, não havendo grandes problemas com doenças. Outra vantagem da produção é que cada planta produz de 2 a 4 kg da fruta e a colheita começa 80 dias após o plantio, ficando em produção por vários meses, dependendo, é claro, das condições climáticas e das técnicas empregadas. Segundo alguns produtores, quem prova pela primeira vez a Physalis nunca mais esquece. A produtividade média é de 10 toneladas por hectare e o preço médio é de cerca de R$ 60,00 o quilo. Para você que se interessou pelos grandes negócios das pequenas frutas, então veja abaixo algumas informações importantes sobre esses cultivos. Primeiro, os principais insumos do custo de produção são a mão de obra, as mudas e os agroquímicos. Número 2. Além de vender a fruta in natura, o processamento delas, seja por desidratação ou congelamento, ou também a transformação em geleias e compotas, agregam bastante valor à produção, bem como facilita muito a comercialização. Número 3.
Como são culturas quase que desconhecidas pela maioria dos agricultores, a informação e o conhecimento dessas frutíferas vem em primeiro lugar, mesmo antes do planejamento do negócio. Número 4. Uma das características marcantes da produção de frutas é o risco envolvido em todo o processo produtivo. Afora os riscos naturais, a falta de crédito e ausência de mercado consumidor podem comprometer o sucesso do empreendimento. Número 5. Para atender os mercados e conquistar clientes, é preciso entregar qualidade, bons preços e regularidade de oferta. Focar em 2 pilares para ter sucesso no cultivo: aumento de produtividade e redução de custos. Número 7. Além dos fatores climáticos, a proximidade dos mercados consumidores facilita muito o transporte, tendo em vista tratar-se de frutas delicadas e de baixa conservação. Número 8. O cultivo das pequenas frutas é uma demanda nova e há um mercado consumidor ávido por frutas de qualidades e com atividades nutracêuticas. Número 9. Os custos de produção do mirtilo, da cereja e da framboesa, de maneira geral, sem contar as particularidades de cada local, visando a diminuição dos custos, como a participação da família no cultivo, diminuindo assim os gastos com recursos humanos, ficam em torno de R$ 30 mil o hectare. Já a amora e a physalis ficam em torno de R$ 20 mil o hectare. Os principais encargos são as mudas e a mão de obra. Só para efeito comparativo, um hectare de uva custa cerca de R$ 20 mil, sendo que o quilo da uva é vendido por cerca de R$ 3, e das frutinhas acima dos 25 para a amora e de 40 para as outras. Número 10. A rentabilidade de qualquer cultivo depende do destino de produção. Para mercado de indústria, as margens são menores, remunerando o produtor, em média, com 20% do custo de produção. Já para o consumo in natura, a remuneração é maior, chegando em média a 100% ou mais, dependendo muito dos custos de produção. Se for agregado valor ao produto, como a venda das frutas desidratadas, venda congelada ou a produção de geleia, a lucratividade aumenta muito e pode passar dos 200%. Bom, pessoal, esse vídeo teve o objetivo de apresentar e despertar o interesse para as pequenas frutas que poderão virar um grande negócio. Caso você se interesse no cultivo das frutíferas aqui mencionadas, deverá procurar mais informações junto aos órgãos de extensão rural dessas culturas. Mas vou deixar na descrição desse link uma publicação da Embrapa com 500 perguntas e respostas para que você possa se aprofundar mais nos cultivos das pequenas frutas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.